Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Hoje é o terceiro dia da campanha. Não temas, o Senhor é contigo. Quero compartilhar uma palavra que está no livro de Josué, capítulo 1 e o versículo de número 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu quero falar nessa noite sobre a história de Josué. Mas para falar da história de Josué, eu preciso falar um pouco do final da história de Moisés. E no capítulo 32 de Êxodo, Deus ele chama Moisés para uma conversa em particular, mostra as cidades e diz para Moisés: você não entrará em Canaã. Agora eu imagino como foi difícil para Moisés ouvir isso. Lá está dizendo que foi o último dia, no capítulo 32, a partir do versículo 48, está dizendo que era o último dia de Moisés. Porém, teve o capítulo 33, onde Moisés declarou algumas situações que ele conviveu e passou para chegar até ali. E no capítulo 34, enfim, Deus leva ele para o monte, mostra as cidades, mostra Canaã, e Deus diz para Moisés: você irá morrer neste monte, e a terra que você está vendo, você não vai entrar. E agora, quando nós lemos o capítulo 1 de Josué, no versículo número 9, onde Deus está dizendo para Josué, para ele não temer. Deus chama Josué para uma conversa também particular. Por quê? Porque até então, Moisés, enquanto ele estava vivo, Deus falava diretamente com Moisés. Moisés passava as ordens de Deus para Josué e para o seu povo. Então, enquanto Moisés estava vivo, Deus falava com Moisés. Só que agora Deus chama Josué e diz: olha, o meu servo Moisés, ele está morto. E agora eu preciso levantar outra pessoa. Eu quero dizer, já no início da mensagem, que nós não entramos para substituir ninguém. Nós entramos para viver uma nova história com Deus. Josué, ele era um homem temente a Deus, um homem que respeitava muito o seu líder, Moisés. Porém, Deus não falava com Josué, falava com Moisés diretamente. Só que agora, Moisés está morto. E Deus precisava levantar alguém para dar continuidade à sua obra, para continuar com o seu projeto, para continuar com o chamado. Agora eu imagino Josué, que não tinha tido nenhuma experiência em talvez ouvir Deus falar tete a tete ou face a face com ele, mas que agora ele estava diante de uma situação que para ele era extremamente difícil, porque afinal de contas, Josué entra como assistente de Moisés, lá no capítulo de número 17 de Êxodo,
a partir do primeiro versículo e ao último do capítulo 17 de Êxodo, nós iremos ver pela primeira vez falar em Josué. Então Josué começa uma jornada desde o capítulo 17 de Êxodo a ser uma pessoa que iria acompanhar Moisés, um assistente de Moisés. Então nessa caminhada, nessa trajetória de Moisés, ao tirar o povo do Egito, a levar para a terra que mana leite e mel, para uma terra segura, Josué, ele compartilhou de muitos momentos com Moisés. Ou seja, como assistente, ele aprendeu muitas coisas sobre Moisés, sobre Deus e sobre o povo de Israel. Só que ele não tinha essa experiência ainda de ouvir Deus falar com ele. Só que agora Deus fala para Josué: olha, meu servo Moisés está morto. Primeira coisa que Deus vai falar para Josué: dispõe-te. Ou seja, Deus fala para Josué: levanta, meu filho, porque Moisés já está morto, não tem mais o que fazer. Agora esta missão tem que partir de você. Então, a primeira coisa que Deus chama desta noite é para que nós venhamos despertar. O chamado de Deus é um chamado árduo. E muitas vezes nós não entendemos. Nós estamos numa disputa, achamos que vamos substituir uma pessoa ou outra pessoa. Mas no reino de Deus, ninguém substitui ninguém. Cada um vive a sua época, vive a sua história com Deus. Deus disse para Moisés: olha, Moisés, você foi uma bênção, você resgatou o povo, você fez tudo que poderia fazer. Mas a sua história termina aqui. E agora vai começar a entrar a história de Josué. Uma nova história. Então a primeira coisa que Deus falou com Josué foi: dispõe-te. Se coloca em pé. Porque Deus, ele não vai falar com ninguém prostrado. Deus vai falar com alguém que está em pé. Mesmo que nós venhamos achar que somos incapazes. Mas quando Deus chama, de uma maneira ou de outra, nós iremos viver algumas experiências com Ele. Experiências que vai alimentar a nossa fé. Josué estava diante de uma difícil missão. Porque, afinal de contas, ele já tinha percorrido com Moisés pelo deserto, sabia que o povo não era fácil, sabia que o povo murmurava, que o povo questionava, que o povo queria apedrejar Moisés, que o povo não respeitava, que o povo questionava Deus. Tudo isso Josué aprendeu com Moisés e com Deus. Só que Josué não tinha essa experiência de conduzir o povo, porque ele era apenas um assistente de Moisés. Só que agora, Deus fala para Josué: você agora, meu filho, essa responsabilidade vai ser sua. Dispõe-te, levanta, porque você e este povo irão atravessar o Jordão. Olha que missão é essa. Primeiro nós temos que dispor. A obra do Senhor Jesus precisa da nossa disposição para a obra do Senhor, para dar continuidade à obra do Senhor. Afinal de contas, a boa obra que Deus começou na nossa vida, ela não vai parar, ela vai dar continuidade, meu filho. Quando vai um líder, Deus levanta outro. Por quê? Porque a obra do Senhor, eu quero que você entenda nessa noite, que a obra do Senhor, ela tem que continuar, ela tem que andar, ela tem que gerar frutos, ela não pode parar. E Deus quer que nós venhamos a estar à sua plena disposição. Então, muitas das vezes, a gente fica no nosso canto, a gente não quer estar à disposição do Senhor. Mas a primeira palavra você pode ler no início do texto de Josué, capítulo número 1. Primeira coisa que Deus vai falar para Josué: dispõe-te, meu filho, porque tu e este povo herdarão a terra que eu prometi a Moisés, meu servo, como promessa. Então, para alcançar a promessa, ela não vem de graça. Ela depende da nossa disposição, do nosso querer, do nosso agir. Depende de nós.
porque Deus já está fazendo a parte dele, mas como é difícil, as pessoas acham que não são capazes. Eu quero deixar uma coisa para você, meu querido, quando Deus chama, você é capaz. Você pode não ter experiência, você pode não ter agilidade, mas quando Deus chama, Ele te capacita. Moisés já não estava mais vivo, agora precisava de alguém para dar continuidade à obra do Senhor. E Moisés foi aquele que Deus havia escolhido para resgatar o seu povo, mas que agora Deus estava levantando um novo líder. Esta palavra que nós lemos aqui nessa noite, onde Deus fala para Josué, dispõe-te, é o que Deus espera de mim e por você. Eu quero dizer uma coisa para você, que se a gente continuar sendo essa pessoa mole, essa pessoa fraca, essa pessoa que não está indisponível, vai ficar para trás, meu filho. Porque se a gente não quer, Deus levanta outro. A obra do Senhor é assim. Se Deus te chama e você não se dispõe, Deus levanta outro. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, quando Deus diz não temas, não se espante, que eu serei contigo por onde quer que andares, é a promessa de Deus. Isso não vai dizer que nós vamos ficar isentos de passar por prova, de passar por situações que nós não gostaríamos de passar. Mas afinal de contas, o chamado de Deus, ele tem que arder na nossa vida. Muitas vezes nós falamos, eu não temo porque Deus é comigo. Mas a gente não sai do comodismo, não sai da mesmice, não sai da situação que muitas vezes agrada a nós. E para servir a Deus, eu quero que você entenda, nós temos que abrir mão de muitas coisas para que entre a vontade de Deus em nossa vida. Então, a primeira coisa que eu quero é aprender com Deus, continuar aprendendo com Deus e com você que está nos assistindo. Primeira coisa, tem que se dispor, tem que agir, tem que se colocar na disposição de Deus. Porque se eu tenho um chamado, você tem um chamado, e se nós ficarmos nesse sono profundo, nessa preguiça profunda, Deus levanta outro. Porque a obra de Deus, ela vai continuar. Independente de eu querer ou não querer, a obra de Deus tem que dar continuidade. Então Josué, chamado momento, talvez que para ele não fosse o melhor momento. Afinal de contas, ele olhou para o seu líder, ele estava morto, e agora, o que eu vou fazer? Ora, se Deus estava autorizando, se Deus estava lançando uma palavra de bênção para Josué, agora Josué tinha que se colocar como líder daquele povo. Se colocar como líder para atravessar o Jordão. Então, a primeira coisa que um líder tem que ter é uma disposição de aprender com aquele que é o seu líder maioral. E o nosso líder maioral se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele nos chama, é porque ele vai se responsabilizar pelo seu chamado. Então talvez Josué, ele ficou com medo, ficou assustado, ficou assim meio inseguro, mas Deus falou para ele, dispõe-te, levanta, porque tu farás este povo atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhe dei como promessa e herança. Segunda coisa que nós vamos ver nesse texto, Deus falando com Josué. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Primeira coisa, tem que se dispor. Porque a obra do Senhor, não se espante com o que eu vou falar. Muitas vezes ela é espinhosa. Ela é trabalhosa. Ela nos traz muitas vezes dificuldade. Mas nós temos um general que está à frente de nós, guerreando por nós, nos dando as diretrizes, nos dando a direção. E quando Deus nos chama da direção, não tem como errar. Por pior que seja o trajeto, por pior que seja as circunstâncias, nós nos tornaremos vencedores em Cristo Jesus. Isto é
cumprir com o chamado do Senhor. Segunda coisa que Deus falou para Josué: seja forte e corajoso. Ou seja, despertar, ser forte e corajoso. Deus já estava falando para Josué: olha, a jornada não vai ser fácil. Porque afinal de contas, Josué, você viu o que o meu servo Moisés passou para chegar até aqui. Quantos questionamentos ele teve que enfrentar, quantos desafios ele teve que enfrentar para chegar até onde ele chegou. Agora, Josué, você vai enfrentar alguns desafios, mas eu te prometo que você vai ser vencedor nesta batalha. Você vai ser mais um que vai se tornar vencedor. Seja forte e corajoso. Deus não quer ninguém capengando, Deus não quer ninguém molenga na sua obra. Entenda isso, por favor, nesta noite. Se você tem um chamado ardendo no seu coração, você tem que se levantar, sair dessa prostração, sair desse comodismo, porque assim a gente quer fazer a obra, mas sim quando tudo é perfeito, quando tudo é bom, quando não tem nenhum empecilho, quando não tem nenhuma barreira, quando não tem nenhum sacrifício, quando não tem nada que venha atrapalhar. Mas muitas das vezes é necessário se levantar, é necessário ser forte e ser corajoso, porque os desafios vão vir, as tempestades vão vir, as situações e circunstâncias vão vir, mas Deus é contigo nesta peleja. Deus está falando com alguém nesta noite: não temas, porque eu sou contigo nesta peleja. Você não está só, mas é necessário se colocar de pé, é necessário se dispor. Agora pense se Josué fosse falar para Deus: não, eu não posso ir, porque eu não sou capaz, porque eu não tenho chamado, eu não tenho experiência, eu não sei o que fazer. Não, ele recebeu do Senhor. Mesmo talvez não querendo receber esse compromisso, talvez não querendo aceitar este desafio, mas Deus falou com ele: eu serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Olha, com essas promessas, como que Josué não iria dar continuidade à obra do Senhor? Então, ser forte e corajoso é você sair dessa mesmice, sair desse comodismo, se levantar como um soldado. Nenhum soldado mole vence guerra, meu filho. Se um soldado for mole, ele vai ficar para trás. O soldado ele tem que estar preparado para guerrear. Ele tem que estar preparado para assumir o posto quando Deus chamar para assumir o posto. Eu sempre costumo dizer na igreja que eu sou pastor, eu sempre falo para os pastores que são meus auxiliares, eu sempre digo, tem alguém que, os pastores, eu creio que alguns estão ouvindo esta mensagem nesta noite, eu sempre digo para ele: pastor tem que estar preparado, líder tem que estar preparado, líder tem que estar preparado. Eu sempre falo isso, sabe por quê? Eu não sei qual o dia que Deus vai me recolher, eu não sei qual o dia que Deus vai me levar para a glória, e a obra que Deus me deu como responsabilidade, ela não pode fechar, ela não pode parar. No dia que Deus me resgatar, Deus vai levantar outro, não para confrontar, mas sim para viver a sua história com Deus, para dar continuidade à sua história com Deus. É assim que funciona, meu filho. Então, se a gente almeja algo da parte de Deus, a gente não pode ser um crente preguiçoso. Isso me faz lembrar um texto muito interessante que está em Provérbios, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 9, onde Salomão diz assim: olha, vai ter com a formiga o preguiçoso. Por que ele está falando? Salomão começa falando lá, dizendo: olha, aprenda com as formigas. Elas não têm chefe, elas não têm comandante, elas não têm oficial, mas contudo elas trabalham. Como assim, pastor? Se você observar, meu querido, é a coisa mais linda. No inverno você vê as formigas trabalhando, carregando suas folhas, seus alimentos para juntar o mantimento. Sabe por quê? No inverno elas
começa a juntar os alimentos. Sabe por quê? Porque vai chegar o tempo do verão, e quando chega o tempo do verão, ela tem alimento. Eu faço uma pergunta para você neste momento: o que você tem acumulado para a sua vida no tempo de bonança, no tempo do inverno? Porque vai chegar o verão, e quando chegar o verão, nós temos que ter produto, nós temos que ter mantimento, nós temos que ter reserva para dar continuidade à obra do Senhor. Então lá no capítulo 6, Deus está falando, vai ter com a formiga o preguiçoso, até quando ficarás de braço cruzado, até quando ficarás tosquenojando, até quando ficarás de olhos fechados, cochilando, até quando, meu filho? Esta é uma palavra que Deus está falando para líderes nessa noite. Aprenda a obedecer o seu líder, aprenda com o seu líder, porque quando você tiver a oportunidade, você vai dar seguimento à obra como o seu líder fazia. Eu tenho certeza que esse período que Josué ficou andando com Moisés, ele aprendeu muitas coisas. Ele aprendeu coisas maravilhosas. Aprendeu tanto a viver na luta, como na prosperidade, como na bênção ou como na escassez. Ele aprendeu. Sabe por quê? O homem de Deus, ele tem que aprender a viver tanto na bonança como na escassez. Então, a primeira palavra que nós aprendemos, que Deus falou para Josué: dispõe-te, se levanta, porque Deus não fala com ninguém prostrado. Deus não fala com ninguém prostrado. Deus quer falar com você de pé. Posso ouvir um amém de você que está ouvindo aí nesta hora? Você pode dizer amém? Deus não fala com ninguém prostrado. Deus fala com alguém que está de pé. Então Josué se coloca de pé, mesmo porque Deus dá uma promessa para ele. Josué, tu vai conduzir este povo. Tu vai levar este povo à terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E eu te digo mais, Josué, nesta caminhada, aonde você pisar a planta do teu pé, te darei por herança, como eu prometi ao meu servo Moisés. Eu quero lançar uma palavra profética, aonde você pisar a planta dos teus pés, vai ter como herança. Deus te dá como herança nesta noite. Por favor, receba esta palavra nesta noite. Deus está falando com o servo dele nesta noite, aonde você pisar a planta dos teus pés, será te dado por herança. Esta não é promessa do pastor Francisco, esta é promessa de Deus para a sua vida. Agora Deus vai dar algumas estratégias para Josué. Não temas, seja forte e corajoso. Não se aparte da palavra de Deus, medite nela de dia e de noite, porque ela será a direção para a tua vida. A palavra de Deus irá abrir caminho aonde você não pode abrir caminho. Foi isso que Josué tomou posse. E eu quero que você tome posse desta palavra nesta noite. Você pode estar falando: mas eu não tenho condições, eu sou tão pequeno, eu não fui chamado ainda para a grande obra. Deus não está perguntando isso nesta noite. Deus só quer que você se coloque na posição de chamado. Eita, meu Deus, Deus está falando com alguém nesta noite. Deus está bradando na porta, na casa de alguém nesta noite. Sabe por quê, meu querido? Entenda isso. Que quando Deus chama, Ele chama e Ele capacita. Olha, eu não vou dizer para você que foi fácil. Quando Deus me chamou para ser pastor, eu falei: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tem pessoas mais capacitadas, tem pessoas mais letradas, tem pessoas que se prepararam. Mas Deus disse assim: eu escolhi você, meu filho. Eu escolhi você. Se fosse para escolher o outro, eu tinha escolhido o outro. Mas eu escolhi você. Não foi fácil e não está sendo fácil. Mas eu tenho que me dispor. A cada dia eu tenho que me dispor, eu tenho que me levantar, porque de uma coisa eu entendo: Deus não quer falar comigo se eu estiver prostrado, Deus quer falar comigo se eu estiver de pé. Posso ouvir um amém do outro lado aí?
Outra coisa que Deus vai falar para Josué, depois de ter falado, dispõe-te, seja forte e corajoso. Ele vai dizer, não temas e não te assuste, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Deus está dizendo para alguém dessa noite, não se espante, porque está vindo uma grande obra sobre a tua vida. Está vindo algo muito grande da parte de Deus na tua vida. Não se espante. Toma posse da tua herança. Entra na terra prometida nessa noite. Na terra que Deus prometeu para você como herança. Não se espante, porque está vindo bênção maravilhosa para você que está se despertando nessa noite. Está vindo bênção maravilhosa para aquele que está aí recebendo esta palavra, que está entendendo o chamado do Senhor. Quando Deus diz não tema, Deus está colocando a sua palavra de ordem sobre a minha vida e sobre a tua vida. E se Ele está falando para mim e para você nessa noite, não temas, é porque Ele já escreveu a sua história. É porque a sua história, ela já foi escrita, ela já foi determinada. Não dá para ser mais um crente preguiçoso, não dá para ser mais um líder esmorecido, um líder que anda e não aprende nada. E aí quando Deus chama, vai falar, eu não posso, eu não sei, eu não consigo, isso não é para mim. Não! Quando Deus chama, por favor, entenda esta palavra nessa noite. Quando você recebe o chamado do Senhor, você tem que se dispor. Não importa para onde Deus vai te mandar, se é para o Japão, se é para a China, se é para o Brasil, não importa. Quando Deus manda, Ele se responsabiliza pelo seu chamado. Eu creio que a coisa mais difícil, irmão, é você dar continuidade à obra que o outro começou. Eu creio que foi difícil Josué dar continuidade à obra que Moisés tinha começado. Mas ele não podia parar. A obra não podia parar. Se você mandar fazer uma casa, construir uma casa, por alguém que não constrói essa casa muito bem, ela vai ficar com defeito. E se você chamar outra pessoa para arrumar, vai ser difícil. Então Deus está falando essa noite, dispõe-te, levanta, você tem um chamado, você está aprendendo com o seu líder, Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus, você está aprendendo com Ele. Então você tem que se levantar, você tem que se dispor, porque muitas vezes a gente se dispõe, mas assim como Jonas se dispôs para fugir do seu chamado. Se dispõe para se esconder, se dispõe para falar mal do outro, se dispõe para criticar o seu líder. Deus não quer mais isso, meu filho. Deus quer que você disponha para a sua obra, para a obra de Deus. Quem pode dar um glória aí do outro lado? Porque se dispor para falar do outro é muito fácil. Se dispor para criticar a obra do outro é muito fácil. Deus não quer mais isso. É impossível você andar com Deus e não aprender nada de Deus. É impossível. Nessa noite eu quero que você me entenda esta palavra. Que para andar com Deus tem que se dispor. Que para andar com Deus tem que ser forte e corajoso. Para andar com Deus tem que ser temente. Tem que receber essa palavra. Para andar com Deus, você não pode ser um crente assustado, com tudo está assustado, com tudo está espantado. Não. Andar com Deus é uma das coisas mais maravilhosas que nós tivemos e temos o privilégio de conhecer aqui na face da terra. Então, andar com Deus é dar prosseguimento à obra do Senhor, é você estar disposto. Tem líder que está assim na cola do outro líder. Por quê? Porque quer aprender. Isso não é puxar saquismo, não é isso. Mas está perto porque assim, ele quer aprender do líder. Ele quer saber o que o líder está fazendo. Por quê? Porque quando o líder não tiver, vai dar continuidade à obra do Senhor. É isso que Deus está falando essa noite. Não temas.
não temas, porque eu sou contigo. Não temas. Deus se responsabiliza. Agora, todo líder tem que aprender com o seu líder. Tem que aprender. Todo assistente tem que aprender. Então, Josué entra na história de Moisés no capítulo 17 de Êxodo. Dá uma olhadinha lá no capítulo 17, a partir do versículo, me parece, número 8. Que você vai ver. Moisés vai para o monte orar e dá ordem para Josué, no capítulo 17 de Êxodo. Manda Josué arrumar alguns soldados, alguns valentes, para guerrear contra Amaleque. E a Bíblia vai dizer que enquanto Moisés estava lá no monte orando, quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando Moisés se cansava, baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Mas enquanto Arão e Ur estavam com ele lá no monte, um segura no braço dele de um lado, outro do outro, a Bíblia vai dizer no versículo 17, que até o pôr do sol, Amaleque, com seu exército, foi desbaratado a fio da espada. Josué estava liderando aquele exército naquele momento. Então, um assistente, um auxiliar, ele tem que aprender com seu líder. Sabe por quê? Eu quero voltar aqui e dizer, ninguém nasceu para semente, como dizia minha avó, ninguém nasceu para a eternidade. Nós temos um período de nascer, crescer e depois se resgatar. Então a obra do Senhor, ela não pode parar. Ela tem que dar continuidade. E quem vai continuar? Aquele que está mais perto do líder, aquele que está aprendendo mais com o líder, aquele que obedece mais o seu líder, este vai dar continuidade. Esse vai ser o sucessor. Eu quero dizer mais uma vez aqui, que ninguém toma posto de ninguém na igreja. No reino de Deus é diferente. Ninguém entra para substituir ninguém. Cada um que entra é para viver a sua história com Deus. No capítulo 34 de Deuteronômio, vai estar dizendo que Moisés morreu no monte. Moisés estava com 120 anos. Ele morreu no monte, mas deixou um legado para Josué. E eu quero terminar com uma pergunta. Qual é o legado que você tem recebido? Qual é o legado que você tem deixado? O que você tem aprendido com o seu líder? Que legado o seu líder está deixando para você? Então é necessário nessa noite você se dispor, se levantar, depois ser forte e corajoso. Depois não temas e nem se assuste, porque Deus é contigo por onde quer que andares. O texto que eu falei no início da mensagem, do final da vida de Moisés, está em Deuteronômio, capítulo de número 32, a partir do versículo 48. E aonde diz que Deus mostrou as cidades para Moisés. E mostrou a terra de Canaã. E disse para Moisés, você não vai para lá. Moisés morreu com 120 anos. Deuteronômio, capítulo 34. Dá uma olhadinha lá depois. Mas Moisés deixou um legado para Josué. Eu quero terminar essa mensagem agradecendo ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos sustentado. E eu espero em nome de Jesus que eu esteja deixando um legado para algumas pessoas. Porque eu sei que um dia eu vou partir para a glória. E o Ministério Coke, Ministério Casa de Oração Diz com Cristo, a obra que Deus me confiou,
as portas não podem fechar. Ela tem que dar continuidade. Porque eu sei que Deus vai levantar alguém que vai se dispor, alguém que vai ser forte e corajoso, alguém que o Senhor está dizendo, não temas, não se assuste, não se espante, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Eu espero que nessa noite Deus tenha falado ao seu coração. Quando nós falamos eu não temo, né? É uma palavra muito forte. Porque quando eu diz assim, eu não temo as situações ruins, eu não temo isso, eu não temo aquilo, é uma palavra muito forte. Porque as provações, elas vão vir, os desafios, eles vão vir. Mas aquele que está em Cristo, aquele que está segurando na mão do Senhor, eu gostaria que você que está ouvindo essa mensagem, você levantasse a sua mão. Porque quando você levanta a sua mão, Deus pega na tua mão. O Espírito Santo pega na tua mão, segura na tua mão e te leva para lugares seguros, para lugares onde ele se responsabiliza pelo seu chamado. Eu espero no Senhor que nós tenhamos aprendido algo da parte do Senhor. Deus não quer mais soldado mole. Deus quer soldado preparado, soldado valente, preparado para guerrear. E eu sei que Deus está formando líderes para continuar a obra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado contigo nessa noite de uma maneira maravilhosa. E que essa palavra fique em nosso coração nesta noite. Todos nós temos chamado. Só falta a gente despertar, se colocar à dispensação do Senhor. Josué convocou todo aquele povo. Se você ler o capítulo 1 até o final, o povo vai dizer para Josué, olha, nós ouvimos Moisés falar e nós obedecíamos. E se você fizer como fazia Moisés, você vai ser nosso líder e nós seremos os seus liderados. E eu sei que Deus é contigo. Então Josué atravessou o Rio Jordão, ele diz, vamos preparar que daqui a 3 dias, pode ver lá no versículo, no capítulo 1, nós iremos atravessar o Rio Jordão. Moisés recebeu uma grande honra que ele entrou em Canaã, na terra prometida. E essa promessa que Josué recebeu, essa promessa que Moisés recebeu, Moisés não entrou em Canaã, mas o seu sucessor entrou, porque a promessa de Deus, ela tem que ser cumprida em nossas vidas. Feche seus olhos aí que eu quero orar por você, apresentar você em oração e pedir para que Deus nos fortaleça, para que Deus levante aquele que está enfraquecido. Hoje, o que nos prende em nossa casa, esta pandemia, esta enfermidade, essa doença, tem nos privado de muitas coisas. Mas Deus está dizendo essa noite, não temas. Deus está dizendo, não temas. Porque isso vai passar. Isto vai passar. Não temas. Porque a Bíblia, ela diz, nós não morreremos antes que se cumpra a sua promessa em nossa vida. Feche seus olhos aí, vamos orar nessa noite. Pai amado, Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós somos gratos ao Senhor por essa noite, por esta palavra, a qual o Senhor falou muito ao meu coração. Que para ser um líder
temos que ter muitas responsabilidades. Pai, nós não sabemos o dia que o Senhor vai voltar para nós. Mas o que nós sabemos é que a tua obra, ela não pode parar, ela tem que continuar. Por isso, Pai, revigora as nossas forças, revigora a nossa fé, porque as lutas, elas são constantes. E muitas vezes as lutas, elas tentam nos parar, elas tentam nos desanimar. Mas nós recebemos essa palavra que o Senhor diz, não temas porque eu sou contigo. Eu recebi esta palavra nesta noite. Eu sei que o Senhor tem sido comigo, o Senhor vai continuar sendo comigo. Por isso, meu Deus e meu Pai, que nós não venhamos desfalecer a nossa fé, que nós não venhamos desfalecer na nossa caminhada. Porque a caminhada é árdua, Senhor. Mas nós sabemos que no final desta caminhada tem algo espetacular, tem algo maravilhoso preparado para aquele que se dispõe, para aquele que se levanta, para aquele que crê, para aquele que confia no Senhor, para aquele que dá continuidade à tua obra. Pai, muito obrigado, porque assim como o Senhor fez com Moisés, o Senhor fez com Josué para dar continuidade ao seu povo. Porque o teu povo é um projeto do Senhor e os teus planos e projetos não poderão ser frustrados. Visita os lares nessa noite. Pai, cada pessoa que ouviu esta mensagem, eu creio, meu Deus, que o Senhor vai fazer algo novo, algo grande, algo maravilhoso. Porque eu creio que o Senhor está despertando a tua igreja. O Senhor está levantando a tua igreja como um exército valoroso. Um exército que vai guerrear, que vai lutar até o fim, em prol da tua palavra. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço nessa noite, por tua fidelidade, pelo teu amor incondicional. Visita, meu Deus, os lares. Visita, meu Deus, essa pessoa que está depressiva, Pai. Visita essa pessoa que já não sente mais vontade de viver. Pai, tem alguém, Pai, que não sente vontade mais de viver. Mas eu sei que o Senhor está entrando nesta peleja dessa noite. Visita esta pessoa, Pai, porque ela é uma pessoa importante para o Senhor. Tem chamado do Senhor. Por isso eu repreendo agora todo espírito depressivo, todo espírito de depressão. Nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus, e declaramos a vida para esta pessoa, em nome de Jesus. Assim eu te louvo e assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.